Você sabe o que o livro de Provérbios fala sobre ser fiador ou sobre a preguiça? Hoje nós vamos ver estas duas advertências do livro de Provérbios. Bom dia a todos, hoje é sábado, dia 14 de dezembro, e nós estamos aqui mais uma vez com a graça do nosso Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, ali em Provérbios, capítulo de número 6. Enquanto você encontra Provérbios, capítulo 6, verso de número 1, nós vamos nos preparar orando. Pai, obrigado por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos abençoe com entendimento da tua palavra. E também pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ver Provérbios capítulo 6, uma série de advertências também neste capítulo. E a primeira advertência é um alerta sobre o perigo de ser fiador. O que é ser fiador? É quando alguém se empenha, se compromete com outra pessoa pela dívida que esta está fazendo. Então, se ela não pagar aquela dívida, quem tem que pagar é o fiador. Então, o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? A palavra de Deus diz assim, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Lembre-se, naquele tempo, amados, era como se diz no fio do bigode. A palavra, ela não voltava. A palavra não fazia curva. Então, aqui está dizendo, olha, aquilo que você se empenhou com os teus lábios e com a tua boca e que agora você vai ter que cumprir. Hoje em dia não, né? Hoje em dia tem que ir a um cartório, por exemplo, e olha lá. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caístes na mão do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. O que é muito comum sobre a questão do fiador? Emprestar o nome. Emprestar o nome para comprar algo, emprestar o cartão de crédito, emprestar o nome para fazer o que se fazia, né, antigamente muito, hoje em dia menos, o tal do carnê, e depois a pessoa não paga e a dívida fica para o nome da pessoa que emprestou. Vem o seu nome, os seus dados para fazer aquela compra. E o que ele está dizendo aqui, que é importante nesse primeiro trecho que nós estamos lendo, é que não significa que nós não devemos ser generosos com as pessoas ou ajudar caso possamos. O que ele está dizendo aqui é que nós não podemos prometer o que nós não podemos cumprir. Por exemplo, você está se comprometendo caso aquela pessoa não pague aquela dívida, aquela conta. Você tem dinheiro para pagar aquela conta? Entenda uma coisa, no tempo de Salomão era assim. O fiador que não pudesse pagar, ele perdia tudo. Até mesmo seus filhos podiam ser levados como escravo. Então, Salomão, aqui nos seus provérbios, ele está alertando para que eu não seja fiador daquilo que eu não posso cumprir, porque senão eu vou trazer angústia para minha casa, para minha família. A pessoa que impensadamente assumiu a dívida de outro, ela vai trazer angústia para a sua vida e para a sua família. Não é isso que acontece também? Não é isso que acontece hoje ainda? Claro, e acontece muito. Também nós precisamos entender que aqui é uma palavra muito importante. Lá no comecinho, onde diz assim, ó, no primeiro versículo, se te empenhaste ao estranho. Se empenhar é dar uma garantia, é fazer um acordo. Então ele está dizendo assim, agora vai importunar, faz de tudo para cancelar imediatamente, até você conseguir a libertação. Se você se colocou como fiador de algo que você não pode arcar, não pode pagar depois se essa pessoa não pagar. Aqui nós também podemos trazer um outro tema que ele é muito importante, o assunto da mordomia.
Porque tudo pertence a Deus e nós somos mordomos para administrar aquilo que é do Senhor e que Ele nos deu. Então, quando eu perdi o controle daquilo que Deus me entregou, porque Ele me entregou, Ele me abençoou, mas eu perdi o controle, porque eu me tornei responsável pela dívida de outra pessoa. Então eu perdi o controle daquilo que Deus me deu para cuidar. Eu deixei de ser um bom mordomo das coisas que Deus me deu. Sabe, querido, a generosidade, eu quero terminar essa primeira parte falando sobre isso. A generosidade, ela bem pensada, planejada, ela é uma bênção para as nossas vidas. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, o princípio da semeadura. Quando você semeia algo na vida de alguém, então nós já não estamos falando de ser fiador, mas aquela pessoa que você pode ajudar, que você pode ser generosa com ela, porque, veja, ninguém está livre de passar por um momento difícil, né? Nós temos na nossa vida momentos de alto e momentos de baixo, né? Onde nós estamos em cima, outra hora estamos embaixo. Não é assim também? Então, ser generoso é uma bênção. É o princípio da semeadura. O que muito semeia, muito colhe. É um princípio espiritual que é bênção, mas ele deve ser feito de forma bem pensada e planejada. Amém? Versículo agora de número 6. Nós vamos continuar aqui no versículo de número 6 até o versículo 11 e vamos terminar, porque agora ele fala sobre a advertência contra a preguiça. E ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e seja sábio. Veja, são os conselhos da sabedoria. Considera os teus caminhos e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, está falando da formiga, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então ele está dizendo, olha, a formiga ela trabalha no verão para que no inverno a sua casa tenha fartura. Ela é zelosa nisso. Ela sabe que se ela não trabalhar no verão, ela vai morrer no inverno. E ele então diz, ó preguiçoso, até quando, ele diz, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vamos entender um pouco isso, amados, esse texto, porque aqui nós podemos aprender e tirar algumas lições muito importantes para a nossa vida. Primeiro que nós entendemos aqui que a preguiça ela atrapalha a prosperidade. É uma advertência, amados, para que nós sejamos zelosos no nosso trabalho, que nós sejamos diligentes. E é interessante porque são provérbios apropriados depois do que nós falamos sobre ser garantia de dívida a alguém. Porque se nós pensarmos bem, é claro que existem as exceções, ninguém está livre de passar por momentos de dificuldade, por isso essas são as exceções, mas tirando as exceções, nós vamos ver que normalmente são os preguiçosos, aqueles que não são diligentes, que precisam de garantia, que precisam que alguém seja por eles a garantia. Então esse assunto aqui ele é muito apropriado quando nós vimos no começo desse capítulo, Provérbios falando sobre não vá ser fiador, pense bem, porque você deve poder arcar com o compromisso que você está assumindo. Senão você vai colocar em aflição a tua vida e a tua família. E ele, então, nós olhando esse texto, nós podemos também ver que é usado aqui a figura da formiga, como um exemplo de produção, de diligência, de planejamento. Amados, nós vemos a formiga, ela não para. Ela vai buscar o mantimento no verão para que a sua casa esteja abastecida no inverno, porque ela sabe que o inverno vai vir. E amados, na nossa vida nós também devemos entender desta maneira, que há momentos que como eu já falei, que nós estamos em cima, mas tem momentos que nós estamos embaixo e que nós precisamos estar preparados para as surpresas da vida também. Então ele dá esse exemplo da formiga e ela serve de uma censura para aquela pessoa que é ociosa, que não tem autocontrole. Ser ocioso é não ter autocontrole, que é preguiçoso. Amados, a sabedoria, ela ordena aqui
que o preguiçoso, o ocioso, ele aprenda com a formiga. É um termo aqui que vai resumir muito dos três versículos finais aqui, está no versículo 10, onde nós lemos assim, ó, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar. Aqui nós temos que tirar uma lição muito importante. Que, amados, um pouco significa que pequenas, eu vou repetir, pequenas negligências irão resultar em grandes perdas, grandes deficiências. Então, pequenas negligências, aquilo que eu negligencio, ainda que seja pequeno, no meu dia a dia, elas vão lá na frente ser um montante muito grande. Vão resultar em uma grande deficiência. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Você imagina se amanhã você e eu, nós decidirmos ser 1% mais zeloso, ser 1% mais melhor do que nós fomos hoje. Pense nisso. 1% é muito? Não, é pouco. É muito pouco. Amanhã eu vou ser 1% melhor do que eu fui hoje, em tudo que eu faço, em tudo que eu fiz. No final de um ano, quantos por cento você vai ter melhorado? 365%. Porque todo dia você foi 1%, só 1% melhor do que o dia anterior. Então, pequenas negligências vão causar o mesmo efeito, só que ao contrário. Então, nós vemos, amados, como é precioso o livro de Provérbios. Amém? Quero te convidar aqui, em nome de Jesus, a orar comigo agora. Nós vamos terminar este trecho, terminar esta manhã, desculpe a oração da manhã, eu quero te convidar a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos a Deus a tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos a Deus a tua graça sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ser amanhã melhores do que nós fomos hoje. Em nome de Jesus. E pedimos, Pai, dá-nos do teu Espírito. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento. Fala conosco. Pedimos a tua bênção, Pai. Pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Por gentileza, não esqueça de dar like, veja se você é inscrito no canal, compartilhe com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração, nós oramos por todos. Você sabe que tem aí também o meu WhatsApp, você pode mandar mensagem e eu vou te responder. Deus te abençoe, um grande abraço a todos, tenha um ótimo sábado.